Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: mais importante que as palavras é o nosso comportamento, praticar a nossa fé. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Sabe quando nós percebemos que nós nos convertemos ao Senhor, que a nossa transição, ela terminou? Quando o nosso comportamento, ele se torna semelhante ao nosso coração. Aqueles hábitos antigos, aquelas coisas que nós fazíamos, aquelas coisas que era tradição, todo ano tinha, só que não eram coisas boas, eram coisas que nós fazíamos ou porque nós aprendemos ou porque todo mundo faz. E nós começamos a viver uma vida totalmente diferente, uma vida de renúncia ao pecado, uma vida de obediência a Deus. Às vezes o mal, ele nem é tão mal assim, mas o problema é que uma coisa, ela leva a outra. E nós não queremos errar novamente e continuar escravos. E quantas vezes nós não caímos na mesma armadilha? E quantas vezes o nosso coração não se entristece pelas mesmas coisas? A gente leva um tempo, absurdo, tentando se recuperar, tentando se recompor, tempos difíceis, tempos de lágrimas, tempos de dor, tempos de desespero, tempos que a gente passa pensando na nossa vida que ela não vale nada. E porque as coisas sempre acontecem com a gente, dá-lhe um tempo de novo, acontece exatamente igual. Você sabe por que isso acontece? Porque o teu comportamento é o mesmo, os teus desejos são os mesmos, as tuas escolhas são as mesmas. Você sabe que comida que eu colocaria dentro de uma arapuca para pegar um passarinho? Aquela que ele mais gosta. É muito mais fácil a gente atrair qualquer coisa baseado nas coisas que ele come, baseado nas coisas que ele quer, nas coisas que ele procura. E assim o mal, ele fica simplesmente observando para onde o seu olhar olha, o que você deseja, o que está nas suas buscas, né? O que você procura no YouTube, o que você procura no Google, ou o que você procura no Instagram. Quais são os olhos que te agradam, quais são os braços que te atentam. E assim a gente vai seguindo e procurando, procurando e procurando. E às vezes no meio disso tudo, entra uma palavra de Deus, entra uma igreja, entra alguma coisa que o Senhor ele diz, olha, o caminho é por aqui. Mas enquanto a gente conhece simplesmente a palavra ou enquanto a gente fala, não adianta nada. Porque o nosso comportamento, ele depende de nós praticarmos essas palavras e não apenas de falar. Se a gente vai lá em Mateus 23, versículo 3 a 5, isso são palavras de Jesus. Olha o que ele diz. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Jesus aqui nesse trecho das Sagradas Escrituras, ele está falando sobre os fariseus. Se a gente fosse olhar nos dias de hoje, quem são os fariseus? Os fariseus naquela época, eles eram a igreja do Senhor. Não tem como a gente olhar para eles e achar que eles não faziam parte. Eles acreditavam em Moisés, eles acreditavam no Antigo Testamento e eles simplesmente praticavam, falavam o que tinha que ser feito, passavam a impressão de que faziam as coisas, mas eram só palavras. Então olha que Deus diz que o ensinamento dele, as coisas que eles diziam, eram corretas. Por quê? Porque estava na Bíblia, estava no livro da lei. Só que essa parte sim nós deveríamos
obedecer as palavras que vinham de Deus, mas a partir do instante que eles não conseguiam fazer aquilo que eles pregavam, Jesus diz, olha, não dá pra gente usar essas pessoas como referência. Vou dar um exemplo para você, a gente sempre vê campanhas nas igrejas, né? Ah, vamos dizimar, ai, campanha disso, ai, campanha daquilo. Por que o pastor, ele não vai lá e trabalha um mês inteiro, ou ele vai lá e vende o carro, e ele vai lá e ele dá para a igreja? Por que ele só pede? Por que ele não é o exemplo? Por que eu não consigo enxergar Cristo na igreja que é de Cristo, na cabeça da igreja, entre aspas? Porque é justamente o que Jesus diz, tudo o que fazem é para serem vistos. Enquanto Jesus falava que era servo, eles querem falar que são autoridades, né? Gostam de gritar, gostam de fazer, querem os melhores lugares, querem as melhores coisas. E é engraçado, né? Que a gente começa a olhar o que Jesus dizia e a gente nota que ainda hoje as mesmas coisas acontecem. Olha o peso que eles colocam sobre a igreja, olha o terrorismo, olha tudo aquilo que eles falam que é pela palavra de Deus, que é pelo Senhor. Ai, o Senhor está me entregando. Cara, e aí para você? Eu gostaria muito, outro dia eu estava vendo uma pregação, aquele pastor Nicodemos. Ele falou uma coisa que às vezes me cai da cabeça, assim, uma idade pelo tempo que ele prega. Deve ter feito uma obra maravilhosa, não posso subjugar a vida dele, mas eu posso pegar as palavras que ele mesmo disse e tentar entender o que está acontecendo. Ele disse que ele não costuma dar testemunho e falar da própria vida. Bom, isso pra mim é a coisa mais esquisita que eu já vi no mundo, porque se tem uma coisa que eu tenho medo, é de pessoas da igreja que pregam em terceira pessoa. Aqueles que não se colocam no meio do evangelho. Eles têm que se esconder. Tem que se esconder. Só fala de Jesus, porque Jesus isso, Jesus aquilo. Eu, todos os dias, eu dou um testemunho da minha vida, da minha conversão, das coisas que eu senti, das coisas que eu fracassei, de tudo. Porque eu acho que tudo faz parte. A Bíblia ela é um livro que só tem o que deu certo? Não, tem tudo. Judas traiu Jesus, Davi foi lá e mandou matar o marido da mulher que traiu ela, e tá lá, tá cheio de verdade dentro da Bíblia. Mas são a história dessas pessoas. E a minha história não faz significado para Deus? Então eu ser um pregador é só falar de Jesus. A minha vida ela é insignificante. Não, eu tenho que colocar a minha vida. E ele dizia que ele não tinha o costume de fazer isso. E que ele tinha pego o carro um dia, que ele precisava de um direcionamento espiritual, e ele tinha saído da cidade dele, não sei se é Goiás, Goiânia, e tinha ido lá para São Paulo. E nesse percurso ele foi ouvindo a palavra de Deus. Chegou lá, ele não conseguiu atender e voltou ouvindo a palavra de Deus. Ele disse que Deus respondeu ele pela palavra. Um pastor de 500 mil anos, a palavra ele lia para quê? Para pregar? Era só para fazer salmo para os outros ouvir? Ele não ouvia o que ele pregava? Aquilo me deu um nó na cabeça. Porque eu não leio a palavra para os outros, eu leio a palavra para mim. Quando eu estou aqui pregando, entre aspas, ou quando eu estou aqui compartilhando as coisas que eu aprendi com o Senhor, eu estou aqui falando daquilo que eu estudei para mim, não porque eu estudei para falar para alguém. Aquilo tem que estar dentro do meu comportamento. O meu comportamento tem que ser a vitrine do negócio, e não simplesmente as minhas palavras. Então eu vou lá, frequento uma escola, simplesmente estudo, decoro, teologia é isso, isso daqui eles faziam por causa daquilo e não sei o quê. Não é à toa que nós vivemos uma igreja morta. É morta, não tem conversão, não tem nada. Só fica querendo entregar profecia, só quer a oração. Só fica atrás do quê? Do bezerrinho? Não tem mais nada? O amar por amar, o fazer por fazer, sabe? O dar por dar, não tem. É sempre... Cara, vira e mexe, você vai ver pregação no YouTube e tem dinheiro no meio. E a gente vai lá em Atos e Deus fala, não mistura o evangelho com o dinheiro. Olha, prega a palavra. Senão a gente fica olhando esses negócios de vaidade, de coisas, igreja. Porque a igreja se for... Outro dia eu vi eles discutindo por que tem igrejas que não crescem. Cara, não cresce porque Deus não quer que cresça. Não cresce porque o coração da pessoa está contaminado. Não cresce porque não... Cara, o que Deus quiser que cresce. Deus ele fala que se ele quiser as pedras clamarão. E a gente fica ali tentando humanizar Deus. Tentando dizer que ele é mais abençoado, o outro é menos. Porque... Cara, é o comportamento e as palavras. Gasta-se um tempo desnecessário tentando falar sei lá o que para sei lá quem.
É só para quê? Qual que é o sentido disso? Colocar um vídeo que não sei. Se não for para trazer transformação, se não for para trazer um testemunho, se não for para trazer a verdade, não vale nem a pena trazer. Por quê? Porque vai cair como uma semente que cai no meio do caminho. Não vai levar nada para lugar nenhum. O diabo vem e ele tira tão fácil as coisas. É na primeira dificuldade, é na primeira vez que ele coloca você diante do mesmo problema, você vai lá e faz a mesma coisa. E aí? Agora uma coisa é diferente, quando a palavra de Deus ela vem e nos capacita, quando o próprio Jesus ele vem e nos ensina, quando os nossos sentimentos eles dão testemunho que a nossa vida ela está mudando e que as coisas estão melhorando. É totalmente diferente. Não é uma igreja dependente da igreja, mas é uma igreja dependente de Deus. Dependente de Deus, de Jesus Cristo, não de nada, de Jesus Cristo. Às vezes você sente que você paga o dízimo porque a igreja depende de você, da tua oferta. A igreja não depende de você. Toda a prata e todo o ouro é do Senhor. Aquilo que a gente devolve para Ele, a gente devolve e se sente que tem que devolver, porque Deus ama quem dá com alegria. E às vezes a gente está ali, sabe, preso nas regras como os fariseus. Às vezes sim, ouvindo, e olha o que o Senhor diz, olha, obedeçam o que eles falam, obedeçam o que está na palavra, porque a maior parte das coisas que eles falam ali não se aproveita em nada, porque eles mesmos não vivem, eles mesmos criam uma expectativa tão grande que não se traz nada. E olha o que Deus ainda continua falando sobre essas pessoas. Mateus 23, 28. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Viver de aparência. Sabe o que é viver de aparência? Usar a mentira, usar o engano, usar a autoridade, né? Usar o lugar. Jesus ele tá vendo todas essas coisas. Agora, você quer se escandalizar? Porque às vezes eu falo sobre a igreja e tem gente, nossa, parece que eu tô atacando o corpo de Cristo. Você sabe para quem Jesus estava falando isso? Para os próprios fariseus dentro do templo. É como se ele tivesse entrado dentro da igreja e começado a dar o sermão. Sabe o que ele chamava ele? Raças de víboras. Raças de víboras. E apontava um por um as coisas que eles faziam com hipocrisia. Você sabe o que é hipocrisia? É eu falar pro outro não fazer e eu mesmo falo. Vou lá e faço. E junto com a hipocrisia tem o quê? A maldade. Agora, como que a gente quer que alguma coisa se manifeste se os nossos próprios pregadores não estão afim do evangelho? Se os consagrados, os diáconos, né? E não quero colocar num saco e enfiar todo mundo dentro, falando que não tem gente que faz por amor. Mas aqueles que fazem por amor são os explorados, são os esquecidos, são os oprimidos. E às vezes ele queria estar ali sentado na mesma mesa do que aqueles que governam. Eu jamais sentaria nesse lugar. Jamais. Porque aquele que se engrandecer será humilhado. Eu prefiro estar caminhando como Jesus caminhava, no meio dos coxos, das prostitutas, dos cobradores de impostos, dos esquecidos. Aqueles que a igreja rejeitava, e é justamente o lugar que a gente transita hoje. Hoje a gente prega, vou usar, ou a gente testemunha, que eu acho mais bonito, para pessoas que a igreja não soube acolher, para pessoas que colocaram um fardo pesado sobre o ombro dessas pessoas, um fardo que eles mesmos não carregam e simplesmente condenaram. E eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça, porque eu sou tão pecador quanto você. Eu estou aqui para entregar uma mensagem que, se o teu comportamento for semelhante ao de Cristo, o teu coração vai ser semelhante ao de Cristo. E toda essa tristeza, toda essa angústia, toda essa ansiedade, todo esse passado, tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que não te deixa em paz, toda a insônia, sabe, toda a inveja, toda a derrota, tudo aquilo que não vem de Deus, ele vai sair da tua vida. E eu acho que essa é a mensagem genuína. Não é a mensagem para mostrar o nosso pecado, mas para mostrar que, através da nossa fé, da nossa obediência ao Senhor e seguindo a Jesus Cristo, nós podemos encontrar sim um lugar melhor, onde não haja nem maldade e nem hipocrisia. No começo é difícil sim,
Eu tenho plena certeza disso, é difícil. É difícil quando a gente vê, de repente, a nossa relação de anos ser destruída. Sabe por que ela foi destruída? Porque a mulher sábia, ela edifica o lar. E eu não vou colocar a culpa da mulher na relação, porque uma relação onde ambos não têm Deus, não poderia nem ser chamado de relação. Elas começaram sim, fazendo juras de amor, muitas vezes num altar, né, trocando alianças. Ai, porque eu te amarei para sempre. Ai, meu Deus, que gostoso. Sendo que o para sempre nessa vida ele não existe. Amarei até que a morte nos separe. Pelo que eu entendo do Evangelho, a morte ela nos une, porque nós nos preparamos para viver a eternidade. Nós sabemos que dessa vida, a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer um dia. Temos outra certeza também, que o mundo ele jaz no maligno. Então, se eu tenho uma casa onde anos e anos e anos e anos o Evangelho ele é negligenciado, a palavra de Deus ela não é vivida, é exatamente como dentro da igreja. Você está interessado simplesmente no dízimo, em dividir as contas, em pagar o templo, mas fazer a minha casa uma casa de oração, o meu quarto um lugar de oração, a minha família de consagração ao Senhor, não, isso não é isso que Deus quer. Deus ele quer simplesmente colocar recursos para mim poder mostrar para as outras pessoas que eu sou o irmão mais abençoado da igreja. Não, eu sou. Não é para poder aliviar a dor dos outros, não é para poder utilizar esse recurso para fazer a obra, não é para anunciar o Evangelho. Você acha que Deus tem te capacitado? Você acha que eu tenho todos os dias insistido, leia a palavra de Deus, é novamente para que essa palavra ela fique presa dentro de nós, ou para que Jesus possa viver através do nosso comportamento, para que Jesus possa usar da nossa voz, como Ele tem usado da minha. Se eu obedeço hoje, quer dizer que eu sou perfeito, que eu não sou? Não, sou pecador, não tem problema, eu não tenho, essa pecha de pecador, ela não me desabona, porque o meu Deus, o Deus que eu creio, é um Deus de misericórdia. É um Deus que, enquanto eu estou com Ele, eu posso confiar nas coisas que Ele fala, ainda que em mim Ele não possa confiar na maior parte das vezes. Porque se eu der brecha, o pecado vem e me rouba dele. Mateus 24, versículo 12 a 14. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha que coisa interessante, então virá o fim. O fim ele vai vir, isso é fato, cedo ou tarde. E olha que coisa mais interessante, a mesma palavra, cheios de hipocrisia e maldade. Devido ao aumento de quê? Da maldade. Olha como a hipocrisia ela tem destruído o amor. Olha como a hipocrisia tem destruído a fé. Olha como a hipocrisia ela esfria. Olha como a hipocrisia nos torna mornos, apáticos. Nós começamos a conviver com o pecado e já não vemos mais problemas. Meu problema não é com o pecador. Meu problema é com o pecado. E às vezes você pode se perguntar, mas qual é o problema do meu pecado? Eu já me questionei uma vez, bem no começo, por que Deus ele condenava as relações de pessoas do mesmo sexo? Porque na nossa cabeça tudo é amor, né? É amor. Você sabe por quê? Porque Deus ele é a favor da vida, de zelar aquilo que Ele construiu. Vamos imaginar que a partir de hoje, todas as relações naturais, elas simplesmente acabassem. Hoje vai ser homem com homem e mulher com mulher e só isso. Você sabe o que aconteceria em 100 anos? Não tinha mais ninguém vivo. Morreu todo mundo. Então todas as leis, tudo aquilo que Deus ele coloca é para que nós possamos, dentro dessa vida, criar continuidade nas coisas que Ele faz.
Quando ele fala pra gente, olha, não adultera, ele fala muito sobre casamento, sobre você sair com uma pessoa que ela é casada, isso e aquilo. Você sabe por que Deus fala isso? Ou ele vai usar de novo o mesmo conceito. Porque se acontecer isso e o marido da pessoa descobrir, ele pode ir lá e tirar a tua vida. Ele pode ir lá e machucar uma pessoa e fazer uma loucura e um monte de coisa. De novo, Deus zela pela vida. Sobre a mentira. Tem gente que se descontrola quando descobre a verdade e vai lá, porque eu falei, ele foi lá e... Cara, não adianta. Você pega uma relação que ela é tóxica. Adianta você falar a verdade para a pessoa? Não adianta, ela não está interessada na verdade. Ela está interessada em manipular a outra. Ela está interessada em condenar a outra. É isso que ela está interessada. Então não adianta a gente usar as coisas que Deus diz e achar que isso é um problema quando isso é uma proteção. Quem gosta de gente mentirosa? Se você tivesse que escolher uma pessoa para se relacionar, você ia querer uma pessoa que fala a verdade ou uma pessoa que mente? Você ia querer que os seus pais, quando você chegasse e falasse assim, pai, eu tô precisando de tal coisa, você não me dá? Aí teu pai fala, não, eu te dou sim, filha, te dou sim. Aí beleza, passa um tempo, mas você não falou que ia me dar? Não, mas eu vou te dar sim. Era mentira o que ele disse. E aí, a mentira ela causa falsas esperanças, falsas expectativas. Você gosta de gente que mente? Eu não gosto. Você gostaria de estar com uma pessoa que ela vai lá e te trai e te engana? Ah não gostaria, mas aí vem a questão. A relação de vocês tem Deus no meio? Os dois têm temor ao Senhor? Os dois leem a palavra? Os dois... Ou é aquela hipocrisia de falar que é cristão, é a correntinha no pescoço, é um negocinho e só. Chega na hora do comportamento, não tem. Na palavra Deus fala que ambos não se neguem. Ah não, mas eu uso assim porque ele não está merecendo. Então quando ele não merece eu não faço. Deus ele fala que a única forma de uma mulher ou um homem negar o outro, aquele que ele é cônjuge, é se ambos concordarem que eles vão fazer isso para oração, para um momento de purificação, não para punição. Isso não é para punir. Mas não, a gente usa e depois não sabe, né? Por que a prostituta, ela desde o tempo antigo, ela é tão atraente? Porque ela faz o que uma mulher casada deveria fazer. Ah, mas então tem... Não distorce as coisas. Deus está falando sobre as coisas básicas, que um não negue ao outro. Qual é a dificuldade? Porque relações sem Deus você esquece. Se não tem Deus em você ou no seu marido, em quem for, pode começar a contar os dias que vai acabar. Não tem uma, eu não consigo enxergar uma relação, não consigo conversar com uma pessoa que se diga feliz no relacionamento que tem. Não consigo, você vai me desculpar, não consigo. Como uma pessoa que ouve o coração de outras pessoas, eu não consigo ouvir, você vai me desculpar. E será que nós não poderíamos ser melhores um para os outros? Será que nós não poderíamos realmente viver a oportunidade das coisas que nós já temos? Será que nós vamos ter que deixar tudo acabar para tentar começar de novo depois de tanto tempo e tanta velhice? Será que faz sentido isso? Destruir uma família? Por uma coisa que você vai fazer com a outra pessoa que aparecer? É a coisa mais insana e irracional que a gente vê. E aqui vem a cereja do bolo. Este evangelho será pregado. Então, nós temos que pregar a palavra, não é nós que temos o amor quente ainda, nós que vamos ficar firmes, que vamos perseverar até o fim, que vamos anunciar essa mensagem. Não vai ser os fariseus, vai ser Jesus através de nós. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Escolhe as coisas fracas e desprezíveis para aniquilar as mais fortes. Tudo para a honra e glória do seu nome. Nós não somos, mas Deus nos escolheu para anunciar o evangelho da salvação. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que Deus ele possa abrir os teus olhos e refinar o seu comportamento. Enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar acontecendo as mesmas coisas. Se você não gosta do que acontece, muda o que você faz. Porque se você abre exceção para viver tradições de coisas que não te levam para mais perto de Deus, todas as vezes você vai jogar fora todo o resultado que você se dedicou por um tempo.
Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.